Olá, estamos mais uma vez aqui, estamos de volta, na verdade, né, para as nossas videoaulas. E, na verdade, estamos agora tentando retomar o projeto das videoaulas, porque esse projeto foi um projeto que nasceu no coração de Deus e Deus colocou no meu coração esse projeto. Então eu creio, eu acredito de verdade que o nome do Senhor, ele é glorificado através do que nós fazemos aqui, que o reino dele cresce através do que nós fazemos aqui. Eu creio que esse projeto veio para somar com o reino do nosso Senhor Jesus e nós estamos aqui, todos nós somos servos. No finalzinho eu falo um pouquinho mais a respeito desse projeto e do motivo da nossa parada, mas agora vamos logo para a nossa videoaula, que é isso que interessa. Nós já estamos na lição de número 6, vamos estudar hoje o livro de Êxodo, do capítulo 13 até o capítulo 15. O tema da lição de hoje é a saída do Egito e a passagem pelo mar. O texto áureo vai dizer: E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Isso está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 16. E o autor da revista, ele levanta aqui um paralelo, ele faz um paralelo entre a travessia do Mar Vermelho e a vida cristã. E é bem interessante porque, de fato, a nossa vida cristã é como se fosse uma travessia. Só que nós estamos atravessando e caminhando rumo à nossa terra prometida, rumo à nossa Canaã, rumo ao reino que já está preparado para todos nós. E também é interessante que lá com o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, tinha uma coluna de nuvem que os guiava durante o dia e uma coluna de fogo que os guiava durante a noite. E hoje em dia nós também temos uma bússola, porque na verdade essa coluna era uma bússola para o povo hebreu. Porque se aquela nuvem dobrava para a direita, o povo ia para a direita. Se aquela nuvem dobrava para a esquerda, o povo ia para a esquerda. Então aquela nuvem servia como um guia para o povo de Israel. Para onde a nuvem indicava, a coluna de nuvem, a coluna de fogo indicava, era a direção que o povo devia ir. Então servia como uma bússola. E hoje em dia nós também temos uma bússola. A bússola que foi deixada para nós é a palavra de Deus. Essa é a nossa bússola, ela que nos mostra o caminho para os céus e que nos leva até o céu. A verdade prática vai dizer: além de sair do Egito, é necessário tirar o Egito das nossas vidas. Então aqui o autor, ele nos chama para uma reflexão, ele nos chama para uma autoanálise, para que nós olhemos um pouco para trás e para que nós lembremos de onde nós viemos, como nós éramos antes de sermos libertos por Jesus, como era a nossa vida. E agora que somos cristãos, agora que somos servos do Senhor Jesus, como é a nossa vida? Será que nós temos exercido a nossa fé sem murmurar? Ou será que nós estamos nos pegando em alguns momentos das nossas vidas, em certas situações, nos pegando murmurando? Essa aqui ele nos chama para uma autoanálise, que nós também devemos nos analisar para ver se nós não estamos trazendo nada do Egito, se não estamos carregando nada lá do Egito, ainda nesse caminho que nós estamos traçando e que possa, de repente, até nos impedir de entrar na nossa Canaã. Então, ele nos chama para uma reflexão. O tópico 1 diz: Deus guia o seu povo. Diz assim: Israel viveria durante a jornada pelo deserto a verdade do Salmo 23. Eu achei bem interessante essa chamada do autor aqui para o Salmo 23. Ele compara esses 40 anos que o povo passou no deserto com o Salmo 23, dizendo que eles viveram de fato o Salmo 23. E se a gente for analisar, realmente teve muito do Salmo 23, porque o povo de Israel era completamente dependente de Deus. E assim como as ovelhas no Salmo 23 são dependentes do seu pastor, são dependentes de provisão, porque a ovelha, ela depende da provisão do pastor. O pastor leva aquela ovelha para as gramas mais verdejantes, para as gramas mais fresquinhas, e leva elas para tomar água. E do mesmo modo o Senhor fazia com o povo de Israel. Deus dava provisão para aquele povo, Deus deu maná do céu por 40 anos, Deus fez chover praticamente codornizes e deu codornizes para o povo se alimentar. Então Deus era a provisão daquele povo. E também nós vemos que Deus era a direção daquele povo. Assim como o pastor da ovelha, ele dirigia o caminho das ovelhas, ele mostrava o caminho que aquelas ovelhas deveriam ir, para elas não caírem em nenhum despenhadeiro, para elas não se machucarem, para elas não quebrarem as suas patinhas. Ele que dava a direção para aquelas ovelhas. Do mesmo modo, o Senhor Jesus dava a direção através da coluna de nuvem e da coluna de fogo, dava a direção para o povo de Israel. E por último, a proteção.
Assim como o pastor protegia suas ovelhas dos lobos, das feras, o pastor do Salmo 23, do mesmo modo, o Senhor Jesus aqui na história dos Hebreus, ele dava proteção para o povo de Deus, porque ele impedia que feras chegassem até ali, que algum mal acontecesse com o povo. Então ele era de fato a proteção do povo. Faz todo sentido essa comparação que o autor faz com o Salmo 23. O tópico 1, o subtópico 1 diz o perigo dos atalhos, referência a Êxodo capítulo 13, versículo 17, que vai dizer: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então aqui, após a morte dos primogênitos, nós já sabemos que Faraó deixou o povo ir. E o povo sai encaminhado, e agora o povo está em Sucote. E chegando em Sucote, Deus manda o povo voltar. Aí na percepção de Faraó, o que Faraó pensa? Faraó pensa, o povo está perdido, o povo está andando em círculo, o povo está desnorteado. Só que eles não sabiam que o povo estava sendo guiado por Deus. E na verdade essa era uma estratégia bélica, uma estratégia militar que o nosso Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, estava usando. Então veja só, em vez de Deus levar o povo pelo caminho mais curto, pelo caminho mais fácil, pela rota direta à Terra Prometida, o que é que ele faz? Ele leva o povo por um caminho mais longo, mais distante, porque inclusive o próprio autor da revista vai dizer que se eles tivessem ido por este caminho mais curto, eles teriam percorrido apenas 320 quilômetros, ou seja, eles levariam menos de um mês para fazer esse percurso até a Terra Prometida. Mas nós temos que entender que nem sempre Deus trabalha da maneira que nós, seres humanos, achamos que é a melhor maneira de agir. Aí a gente se pergunta, mas por que Deus levou eles pelo caminho mais longo? E a resposta está no próprio versículo que nós lemos, porque se eles fossem pelo caminho mais curto, eles enfrentariam o exército filisteu. E Deus sabia que eles não estavam preparados para esse confronto. E justamente por isso Deus os leva pelo caminho mais longo. Só que esse caminho era mais longo, porém era o caminho mais seguro para o povo de Israel. Deus sabia disso, Deus estava cuidando do seu povo. Quando ele diz, farei isso para que o povo não se arrependa e volte, queira voltar para o Egito, achando que a liberdade é pesada demais, é um preço alto demais, já que eles terão que enfrentar o exército filisteu e enfrentar o deserto. Então, para que o povo não quisesse voltar, Deus leva eles pelo caminho mais longo, já que eles não estavam preparados para esse confronto com os filisteus. Então aqui a gente vê que, na verdade, esse fato de Deus levar eles por um caminho mais longo, nada mais era do que o cuidado de Deus com o seu povo, porque ele sabia que o povo não estava preparado para este confronto e eles não suportariam esta provação. E quando a gente fala disso, não suportar a provação, em que Deus não dá nada além do que nós podemos suportar, nós lembramos lá de 1 Coríntios 10, 13, a parte B, que diz: e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha que maravilhoso. E muitas vezes Deus nos leva por caminhos mais longos, por caminhos mais distantes, e nós, com a nossa mente limitada, nós não conseguimos compreender qual é o plano de Deus, mas só que Deus vê muito além do que nós vemos, porque nós enxergamos apenas o que está diante dos nossos olhos, mas o nosso Deus, com a sua mente infinita, ele enxerga, digamos assim, que ele tem uma visão panorâmica e ele consegue enxergar muito além daquilo que nós podemos enxergar. Então sempre é muito melhor confiar em Deus, porque quando nós estamos submissos e obedientes à vontade de Deus, ele nos guia pelo caminho certo. E mesmo que a gente se dê com uma porta fechada, dê contra uma porta fechada, e a gente não entenda naquele momento, e a gente de repente até pense que aquilo vai nos causar prejuízo, e de repente dá aquela sensação de perda, de prejuízo, mas na verdade o que Deus está fazendo, Deus está nos preservando. Foi isso que ele fez com o povo de Israel, levou pelo caminho mais longo, mas era o cuidado de Deus, porque ele estava preservando o seu povo. Então, se Deus te levar por um caminho mais longo, lembre de uma coisa, não é para te prejudicar, pelo contrário, é para te preservar, porque muitas vezes nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que nós podemos cuidar de nós mesmos, mas não, nós não podemos cuidar de nós mesmos. Nosso Deus, sim, ele pode cuidar de nós e nos preserva em todas as situações da nossa vida. Então é muito melhor confiar em Deus, assim como o povo de Israel também não
poderia cuidar de si mesmo, porque eles não poderiam enfrentar os filisteus e vencer. Então, é sempre melhor confiar no Senhor. O subtópico 2 diz: confiança é necessária, referência a Êxodo capítulo 13, versículo 19, que vai dizer: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. A gente já estudou essa história, inclusive essa fala de José, ela encontra-se lá em Gênesis capítulo 50, o versículo 24 e 25 são um dos últimos, penúltimos versículos do livro de Gênesis. Nós já estudamos no primeiro trimestre, né, sobre Gênesis. Nós já falamos a respeito de José, da incrível fé de José, porque José, ele morreu crendo que Deus levaria o seu povo até a pátria novamente, até a sua pátria de volta. E nós vemos que o segredo para esse tipo de fé que José tinha foi uma vida inteira de confiança em Deus. Porque a gente nota que José, se a gente for prestar atenção na história, no decorrer da história de José, ele teve toda a sua vida confiando em Deus. Todas as situações mais adversas ele confiava em Deus. Então a gente vê que a fé é como se fosse um músculo, que o músculo ele precisa ser exercitado. O músculo ele leva tempo para crescer. Quem faz exercício, quem pratica exercício sabe disso, que você não é simplesmente fazer um exercício uma vez e aquele músculo vai continuar forte, vai continuar crescendo. Você precisa fazer esses exercícios continuamente para que aquele músculo cresça e para que este músculo fique cada vez mais forte. E isso não é você fazer um mês, uma semana, um ano. Isso é por um longo período de tempo, pela vida toda você precisa estar praticando aquele exercício para manter aquele músculo em forma. E a fé do mesmo jeito, a fé não é diferente. Nós precisamos estar exercitando diariamente a nossa fé e nós precisamos exercitar ela por toda a nossa vida para que nós possamos chegar no nível de José, que quando chegar na nossa morte nós possamos dizer: eu não vi as promessas se cumprirem no meu tempo, enquanto eu estive vivo, mas certamente o Senhor cumprirá suas promessas na minha descendência, se a minha descendência for fiel a Deus. Então o autor da revista vai lembrar que, na verdade, o fato do caixão estar presente ali na caminhada, no percurso, o caixão com os ossos de José servia como se fosse um encorajamento para o povo, porque aí o povo olharia para o caixão e lembraria da história de José, e lembraria da fidelidade, da fé de José, que ele não viu a promessa se cumprir, mas ele morreu crendo, e agora o povo está vivendo esta promessa se cumprindo. Agora chegou o tempo do Senhor fazer esta promessa se cumprir. O povo está vivendo esse tempo. Então, mesmo que nós não vejamos as promessas de Deus se cumprindo no nosso tempo, mas nós precisamos continuar crendo, e nós precisamos repassar essa fé para nossos descendentes, precisamos repassar essa fé para os nossos filhos, para que eles também continuem crendo que o Deus verdadeiro é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. O subtópico 13 vai dizer: Deus vai na frente, referência a Êxodo capítulo 13, versículo 21, que vai dizer o seguinte: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Irmãos, vejam a graça do nosso Senhor Jesus com este povo, cuidado, zelo, porque o povo ele não precisava comprar comida. Deus dava maná do céu para eles, dava as codornizes para eles comerem carne. Eles não precisavam comprar roupas, porque Deus providenciava. As roupas não envelheciam. A gente pode confirmar isso lá em Deuteronômio capítulo 29, o versículo 5 e o versículo 6, que diz o seguinte, que veja: durante 40 anos ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber, mas Deus lhes deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor, nosso Deus. Então, se o povo precisava de luz, Deus era a luz deles. Se o povo precisava de orientação, porque no deserto o que mais se precisa é de orientação, porque você olha para um lado tem areia, você olha para o outro tem areia. Então Deus dava orientação para aquele povo através da coluna de nuvem que acompanhava eles durante o dia. Além dessa coluna guiar o povo pelo caminho certo,
certamente servia também como refrigério, servia como alívio, porque nós sabemos que o calor do deserto, ele é escaldante. Nós sabemos que as temperaturas chegam até 50 graus Celsius durante o dia, então é um calor intenso, e aquela nuvem certamente, além de guiar, servia como refrigério, servia como alívio, servia para proteger ali o povo de se queimar no sol. E a coluna de fogo que os guiava durante a noite, além de os guiar, também certamente servia para os aquecer, porque no deserto, contrário do dia, a noite é muito fria, chegando até 10 graus negativos, então aquela coluna de fogo também certamente servia para aquecer o seu povo. E aqui a gente nota que o nosso Deus é o Deus dos detalhes, é o Deus que cuida das mínimas coisas, e não somente para o povo de Israel, porque veja bem, Deus cuidava para que o povo não se queimasse, isso é o detalhe. Deus cuidava para que o povo se aquecesse durante o frio. Veja, nós temos aqui o exemplo de um pai cuidadoso, de um pai zeloso, que cuida dos seus filhos, nos detalhes, e muitas vezes nós nos apegamos tanto a grandes milagres. Senhor, eu quero que tu cure essa pessoa que está precisando de uma cura, nesta doença que é uma doença impossível de se curar, mas tu pode todas as coisas. A gente quer que Deus faça os paralíticos andarem, e muitas vezes nós esquecemos de olhar os detalhes, que o nosso Deus, ele age nos detalhes, quando nós acordamos, que nós respiramos, quando ele nos dá o privilégio de ter mais um dia para trabalhar para ele. Então, esses detalhes, nós temos um lar, nós temos filhos, nós temos a nossa família, alguém que cuida de nós. Então, esses detalhes que muitas vezes a gente acaba não olhando, acaba não percebendo, e a nossa gratidão a Deus vai diminuindo. Então nós precisamos estar atentos a esses detalhes, porque o nosso Deus é o Deus dos detalhes, que cuida dos seus. E lá em Êxodo 40:38 a revista vai dizer que Deus estava na nuvem. Isso, ou seja, isso representava a presença de Deus. Deus concedeu aos hebreus as colunas de nuvem e a coluna de fogo durante a noite, para ser a confirmação, para ser a certeza de que Deus estava com eles de dia e de noite durante toda a jornada. Também temos algo que nos garante a presença de Deus diariamente conosco, que é a palavra de Deus. Se nós não perguntarmos o que Deus tem oferecido para nós, para que nós possamos ter a certeza de que Ele está conosco, é a palavra de Deus, é as suas escrituras. Por isso que a palavra de Deus diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a palavra de Deus é que nos assegura a presença do nosso Senhor Jesus na nossa vida. Nós devemos ler a palavra para conhecer mais esse Deus, para assegurar-nos que a presença dele está conosco. O tópico 2 vai dizer a travessia do mar. Atualmente surgiram críticos com críticas contra as escrituras, alguns dizendo que na verdade a travessia do Mar Vermelho não foi bem a travessia do Mar Vermelho, mas na verdade o povo de Israel atravessou apenas um pequeno lago, digamos assim, de águas amargas que existia ali no Egito. E outros críticos da Bíblia tentam também dizer que, na verdade, quando foi se fazer a tradução da Septuaginta, dos 70, rabinos que fizeram a tradução do hebraico para o grego, quando foram fazer essa tradução da Septuaginta, eles se equivocaram quando foram citar o Mar Vermelho, e acabaram colocando equivocadamente o nome Mar Vermelho, e por conta disso passou-se a chamar Mar Vermelho, mas de fato não era o Mar Vermelho. Mas esses críticos não conhecem o poder do nosso Deus, esses críticos não conhecem o nosso Deus, o poder, que Ele é o Deus verdadeiro, que pode todas as coisas, e nós podemos provar isso na Bíblia. Que vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Salmo capítulo 77, versículo 16, que diz assim: ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo, as águas profundas do mar tremeram. Isso aqui ele está falando diante da presença de Deus, que o mar tremeu diante da presença do nosso Deus. E Salmos 77:19 diz: tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu a marca dos teus pés. Então nós temos prova suficiente para dizer que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e que abriu o Mar Vermelho, que o povo atravessou com pés enxutos. O tópico 1 vai dizer a perseguição dos egípcios, Êxodo capítulo 14, versículo 5, parte B diz: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Agora nós temos 600 carros de guerra, carros de combate, que foram enviados contra os israelitas. Agora o faraó, ele se arrepende de ter deixado o povo ir.
ele esquece as 10 pragas que ele viveu, ele esquece do juízo de Deus contra o povo egípcio e ele se arrepende de ter permitido que o povo parta, e agora ele envia 600 carros de guerra, e esses carros, eles eram compostos por 2 tripulantes, um que ia guiando o carro e o outro que era um guerreiro. Esses carros tinham 2 rodas, eram guiados por um cavalo. E isso era o que havia de melhor em termos bélicos. Se formos fazer uma comparação com os dias atuais, seria como se fossem nossos tanques de guerra. E na mente de Faraó, a intenção dele era recapturar o povo, porque aqui onde nós lemos, veja que ele diz que é isso que fizemos, permitindo que o povo parta, ou seja, permitindo que o povo vá embora, e nós perdemos a mão de obra que nós tínhamos. Ou seja, a ideia de Faraó era recapturar o povo para que eles voltassem a ser escravos dele. E aí Faraó decide: vamos escravizar esse povo novamente. Só que todo esse exército poderoso, todos esses soldados não podiam com o Deus Todo-Poderoso, e todos eles morreram afogados ali no Mar Vermelho. O tópico 2 vai dizer o medo de Israel. A referência está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 10, que diz: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui o povo de Israel percebe que está sendo perseguido pelos soldados egípcios, pelo exército egípcio, e a primeira reação dele é que eles têm muito medo. Eles esquecem de repente das 10 pragas. Eles esquecem que Deus venceu todos os deuses egípcios quando ele lançou as 10 pragas sobre aquele povo. Eles esqueceram disso, e a primeira reação deles é o medo. A primeira reação deles é o lamento, é o desespero. E naquele momento eles esqueceram de confiar em Deus. E se a gente for pensar, Deus preservou essas histórias para que nós tomássemos como exemplo, para que nós pudéssemos confiar em Deus na primeira vez logo. De cara já confiar em Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas. Nós devemos olhar para a fidelidade de Deus nessas histórias e enfrentar as crises que nós passamos com confiança. Não com medo nem com reclamação, mas confiando que Deus pode todas as coisas. Então, eles clamaram ao Senhor ali naquele momento, mas eles clamaram porque eles estavam com medo. E essa é a primeira vez que o povo, ele vai murmurar, que ele vai reclamar, dizendo: será que não haviam sepulturas no Egito, porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? É o que eles perguntam. E é interessante e até hilário essa pergunta do povo de Israel, porque o povo, a civilização egípcia era a civilização, digamos assim, mais fúnebre, era onde haviam mais sepulturas, inclusive as grandes pirâmides eram sepulturas, eram grandes sepulturas. Então é até hilário o povo perguntar isso. E a gente vê que ali eles clamaram ao Senhor, porém eles não confiaram no Senhor. E a gente nota que o povo ainda estava ali com uma mente escravizada, porque ele estava sendo liberto, mas eles se recusavam a enfrentar o mar. E eles esqueciam que Deus tinha dito: não temas. Eles não viviam o não temas do Senhor, porque eles confiavam no seu eu, eles olhavam para o seu eu e olhavam para o exército dos egípcios e viam que eles não podiam com eles, esqueciam de olhar para o Senhor, eles esqueciam que eles precisavam apenas confiar no Senhor. E quando Deus diz não temas, é como se Ele estivesse dizendo: confia em mim, eu estou aqui com vocês. Então nós precisamos também viver o não temas do Senhor. E é interessante frisar que essa frase não temas, essas palavras não tenha medo, elas aparecem mais de 80 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento no caso. Então é uma frase que a gente deve levar como confiança em Deus. Eu não vou temer porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo em todos os momentos e eu preciso confiar nele. Se eu conheço esse Deus verdadeiro, eu vou confiar nele. O subtópico 3 vai dizer: Deus peleja por Israel, Êxodo capítulo 14, versículo 14, que diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então o povo está ali naquele desespero e Moisés clama ao Senhor e o Senhor diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E naquele momento Moisés estende o seu cajado por sobre o mar e as águas se abrem e um milagre acontece. Interessante que o exército egípcio, ele usa aquele mesmo mar que serviu de bênção para o povo, ele usa para tentar resgatar o povo, para tomar a mão de obra escrava novamente. Só que eles não entendem que o que era bênção para o povo de Deus, para eles se tornava um juízo, para eles se tornava uma sentença. Então a gente vê que o mar era o mesmo, a situação que eles estavam passando era a mesma, mas a diferença é que Israel estava aliançado com Deus, Deus estava do lado de Israel, Deus estava cuidando, Deus estava zelando de Israel, enquanto que
o exército egípcio era o inimigo de Deus, então aí mudava toda a história. Então nas nossas vidas é do mesmo jeito. O inimigo pode estar no mesmo lugar que nós estamos, só que aquele lugar que nós estamos vai servir de bênção para nós, porque nós estamos aliançados com o Senhor, mas aquele mesmo lugar que nós estamos vai servir de juízo, vai servir de sentença para aquele que está lutando contra o Senhor, contra os seus filhos, contra o seu povo. Então certo é que o povo passou ali a pés enxutos e o milagre aconteceu e eles caminharam até a terra prometida. Então a gente vê que o mesmo lugar que serviu de juízo, que serviu de sentença, onde os soldados egípcios morreram afogados, foi o mesmo lugar que o povo de Deus passou a pés enxutos. A gente vê a diferença do que serve a Deus e o que não serve a Deus. O tópico 3 vai dizer cântico e água doce. O subtópico 1 vai dizer o hino da vitória. Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Aqui a gente vai encontrar novamente esse cântico de Moisés lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, a gente vai encontrar novamente este cântico juntamente com o cântico do Cordeiro. E aí a gente vê que o Novo e o Velho Testamento, eles estão ligados. Muitas vezes a gente pode encontrar pessoas que digam: eu só vou estudar o Novo Testamento porque eu já vivo no tempo da graça, eu não preciso estudar o Antigo Testamento. Só que se você estudar apenas o Novo Testamento, você vai ficar sem o fundamento, que é o Antigo Testamento. Assim como tem aquelas pessoas que dizem: não, vou estudar somente o Antigo Testamento, que isso sim me importa, sem estudar o Novo. Só que aí, se você estudar só o Antigo Testamento, você vai ficar sem a revelação do Antigo Testamento, que é o Novo Testamento. Então, um complementa o outro. Deus faz da sua palavra uma só unidade e a gente precisa estudar os dois, é claro. O subtópico 2 vai dizer o perigo da murmuração. Êxodo capítulo 15, versículo 24 vai dizer: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então o povo acabou de ver todas aquelas maravilhas, o povo acabou de ver o mar se abrindo, eles passando a pés enxutos. Chegando do outro lado, eles cantaram o hino da vitória, um hino que Moisés cantou ali, dirigido pelo Espírito Santo, quando Miriam veio com os tamborins e cantou juntamente com ele. Se alegraram, aí eles saíram daí, continuaram suas andanças. Aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, 72 horas. Então, eles não tinham água e eles começaram a reclamar. Aqui foi a aprovação que eles estavam passando e nesse primeiro momento eles não foram aprovados. Aí eles chegam num lugar chamado Mara, que significa amargo, e aquelas águas ali de mar, eles ficam felizes, encontramos água. Quando eles vão beber, a água está amarga, então ali eles passam pela primeira frustração. E muitas vezes nas nossas vidas nós também passamos por frustrações e nós precisamos entender que possa ser que muitas dessas vezes nós possamos estar sendo provados, assim como foi provado o povo de Israel ali naquele momento. E note que Deus acabou de dar um livramento de morte para o povo de Israel e a gratidão do povo durou apenas 3 dias, agora eles já estão ali reclamando. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a reclamação ela pode atrasar e muitas promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, e mais do que atrasar, elas podem impedir que essas promessas se cumpram nas nossas vidas. Aqui nós estamos falando de reclamação, de murmuração contínua. O povo passou 40 anos murmurando, 40 anos reclamando, então é reclamação contínua. Essa reclamação contínua é como um veneno para nossas vidas e pode não apenas atrasar as promessas de Deus, mas também impedir que elas se cumpram na nossa vida. E quando a gente vê essa preocupação do povo, porque olha qual era a preocupação do povo que nós lemos aqui, ó. E o povo murmurou dizendo: que havemos de beber? A preocupação do povo era essa. E a gente lembra lá de Mateus capítulo 6, versículo 21, do 25 ao 33, que vai falar que Jesus vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós devemos confiar em Deus, e o povo não entendia isso, que ele precisava apenas clamar a Deus. O subtópico 3 vai dizer: o amargo vira doce. Êxodo capítulo 15, versículo 25, que diz: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a árvore nas águas, as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Aqui Moisés ele nos dá um ensinamento também muito importante, porque ele vai clamar
para a pessoa certa, digamos assim, porque aqui ele vai clamar a Deus, ele vai falar com Deus, ele vai clamar a Deus. Quando ele vê aquelas águas amargas, ele vai e levanta o clamor a Deus. E isso é um aprendizado para nós, porque muitas vezes as pessoas vão com o pastor, vão com o dirigente, vão com o diácono, vão com os irmãos da igreja, contar as suas preocupações, clamar para elas, digamos assim, em vez de ir para aquele que pode resolver todas as coisas, que é o Senhor dos Exércitos. Ele sim, nós devemos clamar, devemos contar todas as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas ansiedades. Tudo isso nós devemos contar para o nosso Senhor, porque Ele sim tem a solução, Ele sim tem a resposta para todas as nossas questões, para todos os nossos problemas. E foi o que Moisés fez, recorreu ao Senhor, e o Senhor foi e transformou aquelas águas amargas em águas doces, porque ele recorreu para a pessoa certa. O povo, anteriormente, nós vimos que ele recorreu, em vez de recorrer a Deus, ele recorreu a Moisés, e não para pedir, mas para reclamar. Olha a diferença. Então ali, depois que eles saíram de Mara, a história vai continuar dizendo que eles acamparam no lugar chamado Elim, e ali em Elim havia 70 palmeiras, era um oásis, havia 70 palmeiras e tinham 12 fontes de água. Então a gente vê aqui um paralelo. As águas de Mara opõem-se às águas de Elim, porque Mara simbolizava a descrença e a murmuração, atitude típica de pessoas que não confiam em Deus. Já Elim simbolizava provisão abundante de Deus. Olha a diferença. E o autor da revista finaliza fazendo uma pergunta bem interessante quando ele diz: o que predomina na nossa vida? Queixa ou oração? Então aqui ele nos chama para uma reflexão cotidiana, diária. Todos os dias nós devemos nos analisar e nos observar e nos examinar, para que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Deus. E assim ficamos por aqui. Nessa lição, eu sei que está um pouco atrasada, essa lição teria que ter sido dada domingo passado. Na minha igreja aqui nós demos ela ontem à noite, no culto de ontem à noite, porque não teve EBD no domingo, devido a uma outra programação. Ela foi dada no culto de doutrina ontem à noite, então por isso que eu acabei atrasando a gravação do vídeo, mas eu acredito que ainda vai servir para uma outra ocasião que os irmãos precisem desse estudo. Eu acredito que ainda vai servir. E falando só um pouquinho aqui, muito rapidamente, um resumo, só porque muitos irmãos me perguntaram: irmã Neide, por que você não está mais postando os vídeos? Por que parou o projeto das videoaulas da Escola Bíblica Dominical? E só para responder aí para esses irmãos, que eu precisei parar por este período de tempo, por conta que meu pai precisou de alguns cuidados, que ele estava enfrentando uma batalha contra uma doença, e precisei neste momento parar por conta disso. Mas aí eu gostaria de dizer para os irmãos que o meu pai venceu, o meu pai já está com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já está na glória, ele já venceu, e nós estamos aqui lutando para que um dia nós possamos também estar com o nosso Senhor, estar na glória e receber o nosso galardão, a nossa coroa, e poder abraçar o nosso Senhor e poder chegar lá e ter algo para apresentar para Ele, não chegar com as mãos vazias, mas chegar lá e dizer: Senhor, eu fiz isso, é pequeno, mas eu fiz isso para ajudar no crescimento do Teu reino. Então que nós possamos, meus irmãos, nos esforçar cada dia mais. Se você é professor da escola dominical, faça o seu melhor. Paulo dizia para os irmãos que trabalhavam naquele tempo, que eram escravos, diziam: tudo que vocês forem fazer, façam o melhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. E Paulo dava esse conselho para aqueles escravos que trabalhavam para os seus senhores, para eles darem bons exemplos, para eles fazerem o seu melhor. Imagina, para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos dar o nosso melhor, tudo que nós podemos fazer, tudo que nós podemos estudar para passar para os nossos irmãos, para que eles conheçam mais a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus de forma diligente, de modo que os nossos irmãos venham compreender a palavra e venham amar a palavra assim como nós amamos. E não esqueça de, toda vez que você for lecionar, você pedir a ajuda do doce Espírito Santo, que ele está pronto, meus irmãos, pronto para ensinar a cada um de vocês e fazer vocês lembrarem de tudo que vocês estudaram, porque ele é doce, ele é meigo, ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele é um pai amoroso que cuida dos seus filhos. E assim ficamos por aqui. Essa semana eu espero gravar o vídeo da aula de domingo e espero colocar aqui no canal o mais rápido possível. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!